O ex-presidente Lula é libertado depois de 1 ano e 7 meses de prisão. Lula sai da sede da Polícia Federal em Curitiba e discursa para apoiadores que o aguardavam. Eu fiquei mais fortalecido, eu fiquei mais corajoso. O ex-presidente é um dos beneficiários da decisão do Supremo Tribunal Federal que revogou a autorização para execução de pena depois da condenação em segunda instância. O parlamento pode alterar esse dispositivo. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pode votar na segunda-feira a proposta que prevê a prisão antes de esgotados todos os recursos do réu. A Justiça também concede alvará de soltura ao ex-presidente do PSDB condenado no chamado Mensalão Mineiro. Jair Bolsonaro não comenta a decisão do Supremo e aproveita a solenidade para elogiar o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Exclusivo. Na Grande São Paulo, a Justiça proíbe vereador de se aproximar de uma jovem que o acusa de tê-la estuprado. Briga entre torcedores de Botafogo e Flamengo deixa 4 feridos, um em estado grave. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em liberdade um dia depois do Supremo Tribunal Federal derrubar a autorização de prisão depois da condenação em segunda instância. Lula discursou em Curitiba assim que deixou a prisão e depois saiu de carro ao lado da namorada. O pedido de soltura foi feito logo no começo da manhã. Ainda era incerto se haveria uma decisão hoje. O despacho do juiz Danilo Pereira Júnior veio no meio da tarde e o número de pessoas em frente à Superintendência da Polícia Federal foi aumentando. Às 5h40, quando Lula deixou o prédio acompanhado de dirigentes partidários e seguranças, já era difícil caminhar no meio da multidão. É importante não simplesmente pela pessoa, mas pelo que representa. Lula livre. Como a defesa já havia antecipado, o primeiro ato de Lula ao sair foi agradecer a militância aqui em frente à vigília Lula livre. Várias pessoas se revezaram em frente ao prédio da Polícia Federal desde o dia da prisão. Vocês não têm noção do que vocês representaram para mim. Eu fiquei mais fortalecido, eu fiquei mais corajoso. Lula criticou setores da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça, além de fazer um discurso contra políticas do governo Jair Bolsonaro. Disse que fará oposição percorrendo o país. No momento de descontração, o ex-presidente apresentou e beijou a namorada, a socióloga Rosângela da Silva. Eu não tenho mágoa dos policiais federais, eu não tenho mágoa dos carcereiros, eu não tenho mágoa de ninguém. Foram 19 meses preso. Lula foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, acusado de receber um apartamento de propina no Guarujá. Já tinha cumprido o tempo necessário para começar o regime semiaberto quando veio a decisão do STF. A defesa falou sobre os próximos passos. É um processo marcado por grosseiras violações a garantias fundamentais, com repleto de ilegalidades, e nós esperamos que a Suprema Corte também julgue com rapidez o habeas corpus, que está lá pendente de julgamento desde novembro do ano passado, e anule todo o processo, reconhecendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O ministro e ex-juiz Sérgio Moro não quis comentar as declarações. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que o Congresso Nacional deve legislar sobre a prisão depois da condenação em segunda instância. No último voto, o Supremo mudou o entendimento sobre o assunto. Depois de 5 sessões, 4 dias de julgamento, deu empate. E a decisão ficou para o presidente do Senado. Foi o voto do ministro Dias Toffoli que alterou o entendimento do próprio STF e determinou que, a partir de agora, o condenado só poderá ser preso depois de esgotados todos os recursos da Justiça. A prisão, se não for a preventiva ou a em flagrante, só com o trânsito em julgado. Eu estou me referindo ao Código de Processo Penal, que está em jogo.
Foram 2 horas de discussão com os demais ministros só para o voto de Toffoli. Resultado, 6-5. O presidente do Supremo seguiu o entendimento do relator da ação, ministro Marco Aurélio, o primeiro a votar a favor da execução da pena só quando não há mais recursos possíveis. Votaram da mesma forma Gilmar Mendes, Celso de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia foram derrotados no argumento de manter a prisão após a condenação em segunda instância. Durante o voto, sem citar nomes, Gilmar Mendes disse que são cometidos alguns excessos em prisões após condenação em segundo grau. Depois, comentou sobre o ex-presidente Lula. E o caso Lula, de alguma forma, contaminou todo esse debate, tendo em vista essa politização. Assim que o STF bateu o martelo sobre o assunto, os questionamentos vieram. O primeiro deles foi se o combate à corrupção no país poderia ser prejudicado com um resultado. O relator da Lava Jato aqui no Supremo disse que não. Do ponto de vista dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, deixamos de ter um mecanismo relevante, importante e, em meu modo de ver, constitucional, mas isso não significa que todos os esforços para que haja o devido combate nos termos da Constituição e com as garantias constitucionais deixará de ser feito. Depois de decidir o julgamento, o presidente do Supremo passou o bastão para o Congresso. O parlamento pode alterar esse dispositivo. Essa é a posição, então o parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, só a aprovação de uma emenda à Constituição pelo Congresso Nacional pode permitir a volta da prisão após a condenação em segunda instância. Em 2016, o Supremo havia decidido a favor... Uma última informação. A primeira vara de execuções penais de Curitiba acaba de conceder o alvará de soltura para o ex-ministro José Dirceu, preso desde maio no Complexo Médico Penal de Pinhais, no estado do Paraná. Condenado 2 vezes na Lava Jato, José Dirceu foi sentenciado a penas que somam mais de 30 anos. Uma boa noite. Boa noite, bom fim de semana.